Chegou bem ali na hora da finalização, foi com um pouco mais de força, mas jogadores que vieram agora do banco que vão querer fazer a diferença. Aqui já vem Flamengo de novo. Olha a bola, Caio Gomes já pintando o gol do Mengão! Gol! Do Vasco, né? É o efeito Rian Roberto na área. Bola roladinha para a chegada do Heitor. Ameaça jogar para frente, tapinha pro lado. Devolução por ali do João Ricardo. Pequena área, gol contra! É um jogo que tem um ritmo alucinante. Que ritmo, que loucura que tá fazendo essa coisa. Saindo esse gol, Marina Damas, Caio Gomes, e pode pintar o segundo, hein? Já vem subindo o Mengão, Rian Roberto bateu, é gol! Gol! Olha a bola do Flamengo aqui, chute travado, tá bem a marcação do Fluminense. Sobra de novo com o Flamengo, insiste João Ricardo, chute cruzado por cima. No lugar do Rian. Recuperação aqui é do Flamengo. Subindo o Mengão pelo meio, João Ricardo. Jogou de lado, é o Flamengo subindo a finalização. A bola vai pela linha de fundo. Cresce cada vez mais também. Chegando no finalzinho aí, 43-20, hein? Flamengo procura o toque mais à frente. Jefinho disparou, tocou lá no lado esquerdo. Marcação tá em cima. Hora de travar o cru. Te informei agora, vencemos o Volta Redonda. Esse é o primeiro clássico no Carioca, na sexta rodada. Então tem que começar a afinar o taco por aí, porque depois tem pela frente também. Tentava o Nova Iguaçu, mas o Flamengo vai ganhar de novo. Bate no peito ali do João Ricardo, ele retoma. Bola com o Fábio Henrique. Invadiu a área, levantamento do Fábio muito forte. Muito bem. Com as emoções nessa meiuca toda do feriado, hein? Tem muito Fluminense pra... Chegou aqui na direita, toque de cabeça. Sem pressionar o João Vitor. Fluminense aperta também na marcação, tenta ficar com essa bola aqui. E o Flamengo... Foi falta a favor do Fluminense. Posteriormente, houve um choque com o jogador do Flamengo.